Oi pessoal, beleza? Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre a divisão ideológica entre direita e esquerda, né? Uma coisa que é muito interessante usarmos como ponto de partida é a noção do capitalismo, tá? Por quê? Porque essa é a forma como eu acho mais simples de explicar essa divisão entre direita e esquerda basicamente. Não que a esquerda não seja, de uma certa maneira, né, também capitalista, mas a gente chega lá. Enfim, a ideia de capitalismo, ela tem, os livros, né, de história gostam de marcar, delimitar o tempo como se isso tivesse, o capitalismo tivesse nascido no século XVIII, na Inglaterra, através da Revolução Industrial. Só que a história não é bem assim. Nós sabemos que desde as civilizações mais antigas, como por exemplo as Mesopotâmias, né, até no Antigo Egito, as classes sociais sempre existiram. Por quê? Porque as relações de poder entre as pessoas, mesmo dentro de uma família, um clã, uma aldeia, um grupo pequeno social que seja, sempre há alguém que assume a posição de liderança e por isso ele acaba influenciando as outras pessoas ou tomando para si alguns benefícios que talvez, não estou dizendo que isso seja uma regra, mas talvez a própria sociedade acaba promovendo a ele, né? E é claro que ele vai achar bem bom, né? Enfim, as divisões de classes sociais é uma coisa que eu não diria exatamente natural, mas é normal que as sociedades criem essas relações. Enfim, então as relações de poder humano, é claro que tem coisas ruins, muito ruins, que acontecem exatamente pela dominação cruel, né? Pela forma como um homem explora o outro, né? Então, ao longo da história, a gente percebe que essas coisas aconteceram de diferentes maneiras em várias civilizações, mais ou menos, né? Não digo evoluídas, mas com avanços tecnológicos mais aprimorados para beneficiar a vida em sociedade. Enfim, na época da Revolução, um pouco antes da Revolução Francesa, os iluministas, né, começaram a ter as primeiras noções, né, relacionadas com aos direitos humanos. Baseado nisso aí e em todas as ideias dos iluministas, surgiram dois grupos, né? Um grupo é o grupo dos liberais, que acreditam que a livre iniciativa de mercado permite que a economia possa ser dividida de maneira mais democrática, ou seja, é possível, né, que as pessoas consigam produzir mais fontes de renda, né, e ter acesso a mais fontes de renda e gerar mais riqueza e acumular mais riqueza e por aí vai. Existe uma noção dentro dessa visão que é a visão tradicional relacionada com a ideia capitalista, que permite nas democracias que haja mobilidade social. Uma pessoa rica pode se endividar e acabar ficando pobre, uma pessoa pobre pode conseguir, através do seu trabalho e empreendedorismo, conseguir acumular riqueza, se tornar uma pessoa rica. A mobilidade social, né, é uma coisa muito democrática, coisa que na Índia, por exemplo, não existe. Lá existe uma sociedade de castas, onde ninguém pode mudar de nível ali, não. Então, o que acontece? Nas democracias, sim. Falando em democracia, a ideia inicial de democracia nasceu na Grécia, né, com aquela coisa de valorizar o cidadão. É claro que naquela época cidadão era um grupo específico de pessoas, mas com o avanço, né, das próprias ideias iluministas, essa noção de cidadania acabou abrangendo toda a sociedade, né? Todos os membros da sociedade, de todos os diferentes níveis. E isso foi muito bacana, é óbvio, né? Então, temos uma noção de democracia baseada naquilo que eu já expliquei antes, a vontade, é uma pessoa do povo que sobe ao poder através da vontade do povo para fazer bem ao povo, para a vida em sociedade. Isso é a democracia que conhecemos. Porém, naquela época lá das ideias, início, né, da Revolução Francesa, ali daquele comecinho ali, usando as ideias iluministas, surgiu também a tal da social-democracia, né? Essa social-democracia, ela é diferente da nossa democracia, porque ela não está preocupada com a vontade do povo. Ela está preocupada em usar a fragilidade do povo para se justificar no poder, como um poder autoritário. Prova disso é que a própria Revolução Francesa começou como uma revolução burguesa que pretendia, de um lado, benefícios e participação política, e outra que tinha lá usando o grupo das necessidades do povo para poder justificar, derrubar aquela monarquia, né?
Então haviam dois grupos, na verdade, três. Haviam dois grupos. De um lado, do lado da direita, havia os gerondinos, que queriam uma transição mais tranquila, onde a legislação fosse mudada e adequada para que justamente as pessoas, principalmente os burgueses na época, tivessem condição de participar da política e ter seus benefícios. Do outro lado haviam quem? Os jacobinos, que eram os radicais, que queriam acabar com tudo e criar uma sociedade nova que se justificasse exatamente pela necessidade do povo de ter participação, uma qualidade de vida melhor e tudo mais. E havia o centrão da época, que era o pessoal da planície, que ficava ali meio vai para lá, vai para cá, dependendo da sua conveniência. Significante, eles teoricamente não foram, né, dentro dessa estruturação política aí da direita e esquerda, mas o centrão, ele pesa, né, então ele acaba sendo o meio que ao lado que o centrão desloca, ele acaba beneficiando a direita ou a esquerda. Então, os girondinos, os moderados, ficavam do lado direito, né, do lado do parlamento, enquanto que os jacobinos ficavam do lado esquerdo. Esses jacobinos acabaram assumindo o poder depois da Revolução Francesa e criaram um tipo de governo, uma forma de governo que perseguia demasiadamente os opositores, matando mesmo, tanto que eles cortaram a cabeça do rei, né, do Luís XV, e por aí vai. Eles mataram vários políticos da época e também burgueses, e todos aqueles que se opunham às suas ideias radicais, né, de tomar realmente o poder, e eles assumiram o governo conhecido como governo do terror, né, por ser bonzinho que eles não eram. Eles mataram muita gente, não somente opositores, mas mataram muita gente de fome também, porque eles não promoveram aquilo que eles diziam que iriam fazer. Apesar dos muitos séculos e distância que separa a Revolução Francesa da Revolução Russa, foram as ideias radicais dos jacobinos que influenciaram as ideias radicais dos bolcheviques, né? Através do que Karl Marx descreveu, né, como sendo a social-democracia ou o socialismo. Ambas as histórias, né, tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Russa, eles tinham como estopim, ou seja, tinham como elemento motivador da Revolução o fato de haver um regime monárquico que explorava as classes mais desprivilegiadas, no caso, as pessoas mais pobres, principalmente os camponeses. Então, se colocando como salvadores da pátria para essas classes sociais, eles assassinaram os governantes, né, tanto a corte francesa quanto os czares da Rússia foram assassinados com suas famílias, e todos os opositores também à Revolução foram assassinados e muita gente foi exterminada nos dois países, baseado nessa limpeza que eles chamam, né, de limpeza social daqueles que pensam diferente deles. E é assim, basicamente, que funciona a ideologia da esquerda. Eles sempre se colocam como aqueles que vão ajudar os pobres, que vão solucionar os problemas dos pobres, mas, no final das contas, eles sempre acabam sendo violentos o bastante para não somente exterminarem os seus opositores, que no caso é a direita, né, como também não criam, não promovem nenhum tipo de benefício para a sociedade que eles dizem que vão proteger, né? Basicamente é isso aí, gente. Então temos que a direita é o grupo caracterizado pelos capitalistas, né? Com a ideologia especialmente liberalista. E temos a esquerda com a base da influência do socialismo russo. Beleza, mas temos também, né, a terceira via, que durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, ela é caracterizada pelos nazistas e pelos fascistas, que, de uma certa maneira, pode-se dizer que eles tinham interesses capitalistas, né, mas eram socialistas. Por quê? Porque eles tinham o poder autoritário como grande elemento, né, não liberal de suas políticas, né, ou, ao contrário, extremamente repressor, né?
a própria sigla nazista, ela representa o Partido dos Trabalhadores Socialistas da Alemanha. Então, há o socialismo no nome do nazismo. E eles representavam naquela época, durante as guerras, a terceira via. Então havia a direita capitalista, a esquerda socialista e os nazifascistas, que eram a terceira via, que foram derrotados. Enfim. A esquerda sempre se sustenta em cima de mentiras e, para isso, ela acaba utilizando muitas estratégias. Uma das estratégias, né, que foi desenvolvida pelo Lenin na Rússia se chama a teoria das tesouras, ou seja, cria-se uma ideia de que há vários partidos, né, políticos, porque partido político, na verdade, nada mais é do que um grupo de representantes de uma determinada face de interesses ou posicionamentos políticos para poder disputar o poder, né? Então, a teoria da tesoura, ela justamente cria uma ideia na qual há vários partidos para que o povo escolha, né, entre aqueles partidos ali os seus candidatos. Beleza, só que pela teoria da tesoura, não importa o partido, não importa o candidato que você escolher, você está sempre escolhendo a mesma ideologia, que é a ideologia da esquerda. Então, aqui no Brasil, nós tivemos durante muito tempo a ideia, né, eu mesmo me enganei durante muitos anos com isso, que o PSDB era um partido de direita, enquanto que o PT era um partido de esquerda, mas na verdade todos dois eram socialistas. Eles faziam parte dessa estratégia, né, da tesoura que coloca em partidos diferentes, mais radicais ou menos radicais, políticos que têm no fundo a mesma ideologia. A maior prova disso é agora a coligação que o PT e o PSDB, após ficarem se degladiando aí como a história do golpe, né? O coxinha, o mortadela, essa coisa toda, eles acabaram se aliando contra o primeiro representante da direita que realmente temos nos últimos 40 anos, que é o Bolsonaro. Né? Então vemos aí que a teoria da tesoura nos cortou, né, a opção pela direita ou esquerda durante mais de 40 anos, porque todos os partidos que haviam eram todos, né, de esquerda. Né? E atualmente nós temos que avaliar direitinho, e a próxima etapa que eu vou fazer é essa, denominar quais são os partidos de direita ou centro-direita que nós temos para poder escolher os nossos candidatos, né? A deputado estadual, a deputado federal e a senador. Né, porque é muito importante que consigamos escolher, construir uma base, né, política de direita nessas várias casas legislativas, para que elas possam ajudar, né, a realmente a melhorar a situação sociopolítica do nosso país. Tá bom? É isso aí, um abração.